Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Cheguem mais para mais uma edição, mais um encontro da nossa oficina de escrita criativa. Espero que todos estejam bem e bora escrever mais um pouquinho hoje, né? E, e falar um pouquinho sobre escritas, refletir aí sobre esse momento que a gente está vivendo. Dar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar e aí a gente já começa os exercícios que temos planejado para hoje. Hoje é uma edição muito especial da oficina, uma edição extra do mês de junho, porque a gente tem aí alguns acontecimentos para celebrar. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa noite. Se vocês quiserem colocar da onde vocês estão assistindo essa oficina, é uma alegria, né? A gente sempre sabe que a internet ela tem um alcance muito grande e, enfim, eu fico muito curiosa para saber da onde que vocês estão assistindo a oficina. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para mais uma edição da oficina de escrita criativa. Eu sou a Gigi Eco e é uma alegria estar hoje aqui com vocês para a gente escrever e refletir um pouquinho sobre esses tempos de pandemia, de quarentena. Então, vou dar uns minutinhos para o pessoal entrar na live e aí a gente já começa os exercícios que temos planejados para hoje. Então, enquanto eu me apresento, apresento brevemente a oficina, para quem não conhece, né? Eu sei aqui, ó, o Leandro já está assistindo, sei que já temos participantes que vêm acompanhando esses encontros da oficina ao longo das semanas, dos meses, mas também vou falar um pouquinho do que é a oficina de escrita criativa para quem está conhecendo o projeto pela primeira vez. Então, enquanto vocês colocam nos comentários da onde vocês estão assistindo a oficina, eu gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Giovana Montselinski, mas assino meus textos com o codinome artístico de Gigi Eco. Eu sou jornalista, escritora, poetisa, professora de jornalismo da Unicecal, em Ponta Grossa, membro efetivo da Academia de Letras dos Campos Gerais e também eu sou cofundadora e administro o blog Longe Daqui Aqui Mesmo, em parceria com a Kamati, com a minha irmã. Boa noite, Tati. Olá, Lenita. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Para a gente escrever um pouquinho. A oficina de escrita criativa, ela, falando assim bem rapidinho sobre o projeto, ela iniciou de um sonho que eu e a Ká a gente tinha de desenvolver um projeto que fomentasse a leitura, a escrita e que ajudasse as pessoas a contarem as suas próprias histórias. E aí, com o edital Em Casa com Cultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e pela Fundação Municipal de Cultura, a gente viu ali naquele edital a oportunidade de concretizar esse sonho. Então, a partir desse evento online, a gente promoveu os 3 primeiros encontros da oficina de escrita criativa pelo blog Longe Daqui Aqui Mesmo. E aí o feedback foi tão bacana de vocês, né? O pessoal que está acompanhando, dos participantes, que até foi uma sugestão de vocês que a gente mantivesse esse projeto com encontros mensais. A gente adorou a ideia e em junho já tivemos o primeiro encontro mensal depois desse evento.
E aí, aconteceram algumas novidades no blog, no meu trabalho, e eu e a Ká, a gente decidiu que era uma ótima oportunidade de fazer um encontro extra da oficina de escrita criativa para celebrar todos esses acontecimentos. Então, assim, o primeiro deles é a criação desse novo espaço do blog Longe daqui aqui mesmo, que é o Coração de Palavra. Então, a gente vai concentrar no Coração de Palavra as oficinas de escrita criativa, vai ser um espaço para a gente falar sobre processos criativos, sobre arte, literatura. O clube de leitura do blog, que hoje está lendo os romances de Jane Austen, a gente vai iniciar um novo ciclo de leituras a partir de agosto. Também a gente vai migrar para cá, né? Então a gente vai deixar os assuntos mais concentrados, e aí também, né, se por exemplo você tem um interesse maior por literatura, por escrita, pode seguir só o Coração de Palavra, ou Longe daqui aqui mesmo, ou os dois. Né? E no futuro também a gente quer manter as oficinas, desenvolver mais alguns projetos, publicação de livros, cursos, e aí eles vão acontecer aqui pelo Coração de Palavra. Então a gente resolveu fazer essa oficina para celebrar essa criação. E também ao mesmo momento, ao mesmo tempo, né? Eu estou desenvolvendo com os meus alunos da Unicecal de jornalismo um projeto de extensão, onde a gente vai lançar um e-book com histórias e experiências de vidas em tempos de pandemia. Então, eu realizei um exercício com eles de escrita criativa na sexta e foi muito bacana. Então, eu pensei, não, por que não fazer uma oficina com mais alguns exercícios para que a gente possa aí promover alguns insights, né, para o texto que eles estão produzindo para o livro, e também para todos nós refletirmos sobre esse momento histórico tão singular, difícil, muitas vezes angustiante, de tantas mudanças na nossa vida, que é esse contexto da pandemia do Covid-19. Então, fazendo essa breve introdução, né? As oficinas de escrita criativa, elas têm um caráter bastante prático mesmo. Então, aqui, né, muitos de vocês já acompanham alguns encontros, eu vou estar conduzindo vocês a partir da proposta de alguns exercícios de escrita. A escrita criativa, ela tem essa proposta mesmo bastante rápida, então a ideia é destravar, que vocês possam colocar no papel os pensamentos, o que está passando na cabeça de vocês, na ideia de fluxo de consciência mesmo. Então não se desesperem se o tempo às vezes é muito curto para algum exercício, pensem assim como uma primeira versão de um texto que vocês podem depois trabalhar mais, né, revisar, enfim, editar. E não se preocupem também, quem chegou atrasado, as lives elas vão ficar salvas, né? Então, essa live ela vai ficar salva aqui no perfil do Coração de Palavra. E vocês também podem acessar os encontros anteriores das oficinas de escrita criativa pelo espaço do Longe daqui aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Estão prontos para começarmos os exercícios de hoje. Hoje teremos 3 exercícios focados mesmo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Então separem papel, caneta, que a gente já vai iniciar então os exercícios propostos para hoje. Boa noite, Eduardo. Legal que você está acompanhando a gente aqui hoje. Então, bora escrever, né, pessoal? O primeiro exercício de hoje é um exercício que já foi realizado num dos encontros da oficina de escrita criativa no Em Casa com Cultura. A gente vai escrever um verbete. Mas para quem já fez o exercício, não se desmotivem, né? Que eu acho que é sempre uma oportunidade da gente estar reescrevendo e ressignificando palavras que são importantes para a gente hoje, né? Para os tempos que a gente está vivendo. Então, a proposta desse primeiro exercício é que a gente escreva um verbete. Os verbetes, eles são famosos aí tanto no sentido de uma consulta informativa, para que a gente, por exemplo, vá até um dicionário e busque um verbete, qual o significado de um conceito, de uma palavra, de um termo. Então, os verbetes, eles são esses textos curtos, informativos, né, que vão nos explicar sobre um conceito, né, a noção de uma palavra, o que significa uma palavra, um termo específico. Agora, na proposta do exercício de hoje, nós vamos ressignificar esses verbetes.
Um poeta, ele ficou bastante famoso por esse trabalho de ressignificação de verbetes, que é o João Doderlen, que no Instagram ele publica os seus trabalhos com o codinome AK Poeta. Ele escreveu o livro dos ressignificados, onde ele trouxe diversas palavras e trouxe todo um ressignificado afetivo a partir das suas vivências pessoais. Eu separei um verbete aqui para a gente ter como exemplo, né, antes de vocês trabalharem os verbetes de vocês, que é distância. Então, de acordo com o João Duderlein, distância, substantivo feminino, é o que tem entre Brasília e Juiz de Fora. É grande demais para caber em mim. Aquilo que inventaram para separar a gente, relativo ao tempo. É o que faz o perto ficar longe. Espaço que o avião atravessa para a gente se encontrar. Quando criança, media em passos. Hoje meço em dias. É lenha que aumenta o fogo da saudade. É um exemplo de verbete aí para a gente pensar qual que vai ser a estrutura do texto de vocês, dos verbetes de vocês. Pode ser prosa, tá, pessoal? Pode ser poesia, a estrutura é livre. E hoje a gente vai estar trabalhando com o verbete quarentena. Né? E quem já fez esse verbete nos encontros passados da oficina ou em aulas de jornalismo, eu convido para que vocês refaçam mais uma vez. Porque pensem que, né, do momento que vocês escreveram quarentena, talvez passou aí algumas semanas, alguns meses, e essa palavra, ela agregou um novo significado na vida de vocês, a partir das suas vivências pessoais. Quarentena, pessoal, eu trouxe aqui para vocês também o verbete do termo de acordo com o dicionário. Então, de acordo com o dicionário, quarentena é o número exato ou aproximado de 40, período de 40 dias. De acordo com a medicina, é o isolamento de certas pessoas, lugares e animais que podem acarretar perigo de infecção. O período de quarentena é relativo e depende do tempo necessário para a proteção contra a propagação de uma doença determinada. Por extensão, é um isolamento imposto a pessoas e mercadorias originárias de países, lugares, regiões, continentes onde há epidemias de doenças contagiosas. Mas aqui, né, pessoal, a gente tem um verbete com caráter bastante informativo. O desafio desse primeiro exercício é que vocês escrevam o seu próprio verbete da palavra quarentena a partir das suas experiências, das suas vivências pessoais. Então, eu vou cronometrar o tempo aqui desse primeiro exercício. Vocês terão aí 5 minutos para escrever o verbete de vocês. Então, aqui iniciando. O formato é livre, pode ser em forma de poesia, em versos, em prosas. Né? O importante é que isso ajude vocês a refletir sobre tudo que vocês estão vivendo nesses tempos de pandemia. Bora lá, pessoal! Eu vou avisando vocês aí de acordo com do tempo, né? Com o tempo vai passando aí para vocês trabalharem nessa primeira proposta de hoje. Vou colocar até aqui nos comentários o primeiro exercício, aí caso alguém chegue atrasado, já pode acompanhar ali o enunciado da proposta. E coloquei o enunciado também nos comentários, para ajudar aí vocês no desenvolvimento do exercício. Também, pessoal, vou colocar aqui nos comentários a referência do poema que eu li, né? Então, foi do livro dos
ressignificados. Que aí, se vocês tiverem algum interesse, ainda não conhecem o trabalho do Acapoeta, é muito bonito o trabalho que ele faz, ele tem uma sensibilidade bastante única, assim, de encarar a vida, vale a pena conhecer o trabalho dele. Passaram já, pessoal? Estamos quase na metade do exercício. 2 minutos e 30 segundos. Ai. Passaram 3 minutos, pessoal. Temos mais 2 minutinhos para a construção do verbete de vocês. Estamos quase indo para o minuto final desse primeiro exercício da construção do nosso verbete. 4 minutos passaram. Temos mais 1 minutinho para finalizar o primeiro exercício. Vou o celular aqui. Mais alguns segundinhos para a gente finalizar esse primeiro exercício. Refletindo aí sobre esses tempos que a gente está vivendo. A Lenita já está compartilhando aqui o verbete dela. Muito bonito. Passou aqui, pessoal, me empolguei. Fecharam 5 minutos. Então, vamos passar para o segundo exercício. Segundo exercício, a gente vai escrever uma carta. É um formato de texto que eu especialmente gosto muito. Eu não sei se vocês tinham esse costume. Eu, quando era adolescente, eu costumava trocar cartas com os meus amigos, com as minhas amigas o tempo todo. Contando das coisas mais banais até as mais importantes da vida, né? Cartões. Sempre era uma felicidade, uma tristeza e uma felicidade ao mesmo tempo, quando minhas melhores amigas nas férias viajavam visitar os parentes em Minas Gerais. E a gente, enfim, passava bastante tempo separadas, sem poder sair no cinema, mas também era uma oportunidade onde a gente trocava cartas, né? E aí elas contavam o que estava acontecendo lá, e eu contava o que estava acontecendo em Ponta Grossa, e a gente realizava então essa conexão Paraná-Minas Gerais por meio da troca de correspondências. E, enfim, muitos escritores, né? A gente encontra aí uma compilação de cartas, correspondências trocadas com parentes, familiares, com os próprios pares, com outros escritores.
Tem um livro que especialmente eu gosto bastante de cartas, não sei se vocês conhecem, que é a compilação das cartas do escritor Caio Fernando Abreu. É um livro, eu separei hoje um trechinho de uma das minhas cartas preferidas. Foi um livro que eu li num clube de leitura bastante especial, alguns anos atrás. E essa carta o Caio escreveu para o José Márcio Penido, em 22 de dezembro de 1979. Então, eu separei um trechinho bem curto para ler para vocês, para a gente pensar nessa estrutura de carta, mas também que no exercício de hoje ela é bastante livre. Então, vocês podem escrever em prosa ou em poesia, como vocês sentirem que é melhor, que o texto flui de forma mais adequada. Então, esse trechinho da carta do Caio, pessoal. Zezinho, ninguém te ensinará os caminhos, ninguém me ensinará os caminhos, ninguém nunca me ensinou caminho nenhum, nem a você suspeito. Avanço às cegas, não há caminhos a serem ensinados nem aprendidos. Na verdade, não há caminhos. E lembrei de uns versos de um poeta peruano. Será vaflejo? Não estou certo. Caminante não há caminho, se hace caminho a andar. Esses belos versos do Antônio Machado, né, pessoal? Que até a gente já trouxe essa poesia no blog umas meses atrás. Mas enfim, não vou ler a carta do Caio na íntegra aqui, porque ela é longa. Se vocês tiverem interesse, comentem nos comentários, que depois eu posto o link de acesso para vocês lerem a carta completa. Mas é interessante a gente pensar na força avassaladora que tem uma carta, né? Ela, assim, pensando, poxa, é só uma mensagem, mas não é só isso, né? Porque é todo o tempo que te demanda de você parar tudo que você está fazendo, né? E você pensar em alguém que é importante, que é especial para você e escrever, né? Escrever o que você quer dizer para aquela pessoa, o que é de importante que você precisa contar das suas histórias, perguntar sobre o que está acontecendo com ela. Então a carta, de certa forma, ela tem essa força muito terapêutica. A gente pode escrever cartas para a gente mesmo. Eu tenho esse hábito, é maravilhoso. A gente pode, né, escrever cartas para os nossos amigos, família, amores, pessoas que são importantes para a gente. E essa carta, de certa forma, sempre transforma quem escreve e quem recebe essa mensagem. E ao considerar, então, né, toda essa reflexão sobre a estrutura de uma carta, né, o peso, esse peso avassalador que tem a gente escrever e mandar uma carta, a proposta desse segundo exercício é a produção de uma carta para alguém que você quer bem e que você não vê desde o início da pandemia, pessoalmente, né? Então, alguém que, de certa forma, esse novo contexto que a gente está vivendo hoje impossibilitou esse contato pessoal, né? Pode ser um familiar, um amigo, né? Qualquer pessoa que agora venha na mente de vocês, que seja importante para vocês. Então a proposta é, né, que vocês contem que palavras vocês gostariam de dizer para essa pessoa, né? Escrevam uma carta para ela. Envie um pouco de carinho e de amor para essa pessoa querida em tempos de pandemia. Né? Então a proposta é escrever uma carta para alguém que você quer bem e que a pandemia, de certa forma, te afastou dessa pessoa, você tá sem saber, sem conversar com ela durante esse tempo. Então é uma oportunidade para você escrever essa mensagem para essa pessoa querida. Então vamos lá, pessoal, para a nossa carta. Eu vou marcar aqui também 5 minutos, começando já, para vocês escreverem essa carta de amor, de carinho para alguém que vocês querem bem. Contando como vocês estão, né? Desejos que vocês queiram transmitir para essa pessoa, né? O conteúdo aí é livre. Escrevam o que o coração e a mente aí mandarem. Bora lá, pessoal. Escrever a nossa carta. Vou colocar aqui também o enunciado do segundo exercício. Exercício.
pandemia. Também coloquei o nome do escritor, que eu li um trechinho da carta, caso vocês tenham interesse em buscar essa obra, esse conteúdo depois. Passaram 2 minutos, pessoal. Então temos aí mais 3 minutos para vocês trabalharem a carta de vocês nesse segundo exercício. Mais um tempinho. A carta é sempre um diálogo, né? E é bonito assim como tem esse processo de contemplação, de você parar a loucura do dia a dia para escrever para alguém que você quer bem. E também tem toda essa expectativa da espera, ainda mais quando a gente tá falando assim é, de uma correspondência, né, a longo prazo. Então a carta tem sempre esse poder, né? O Eduardo perguntou aqui se pode enviar o texto para você. Com certeza, Eduardo. Eu vou adorar ler e assim, depois que a gente termina os exercícios na oficina, eu sempre deixo um tempo que eu convido para quem quiser compartilhar nos comentários os textos que vocês escreveram, algum dos exercícios, algum trecho de algum dos exercícios para vocês ficarem à vontade para compartilhar, né? Então, por favor, fique à vontade, se quiser compartilhar, escreva, que a palavra sempre tem essa força de aproximar as pessoas, né? Às vezes é aquele texto, aquelas palavras que você compartilhou ali que vão motivar alguém, né? Acender um sorriso no rosto de alguém, inspirar o dia de alguém. Um dia assim pesado, ruim, né? Às vezes é aquela poesia, aquele texto, aquelas palavras que vão fazer toda a diferença. Então, fiquem à vontade, pessoal, para compartilhar. Depois que a gente finalizar os exercícios, aí eu deixo também o espaço, costumo ler algumas das produções de vocês. Se quiserem já ir escrevendo também nos comentários os exercícios de vocês, fiquem à vontade que eu vou adorar e acho que com certeza vocês também, né? Que estão aí participando da oficina. Passaram já 4 minutos, pessoal. Temos aí mais 40 segundos para finalizar o segundo exercício. Mas é claro que se alguém precisar de um tempo extra, uma prorrogação de um minutinho extra, também comentem nos comentários que a gente adequa o tempo também, sem problemas. Estamos quase fechando os 5 minutos. Mais alguns segundos aí para finalizar o segundo exercício. Mais uns segundinhos. Fechamos, pessoal, o tempo do segundo exercício. Os 5 minutos. Deixa eu parar aqui o cronômetro. Espero que vocês tenham gostado também desse exercício, dessa proposta. Acho que é sempre gostoso a gente escrever uma carta, né? Até porque a gente tem fragmentado cada vez mais a nossa vida. A Lenita comentou aqui, eu ia falar bem nesse sentido. Nesse tempo, só bilhete, mensagens no WhatsApp. A gente fragmentou muito a nossa vida, assim, em mensagens curtas.
E parece que o tempo, apesar de na pandemia ele parece que está em suspenso, a gente tem tanta pressa e a gente não para escrever uma carta mais longa, né? E é bem que a Lenita comentou, a carta demora. Existe que é um tempo que muitas vezes a gente ali não se organiza, não tem. Então, e a carta daí ela é mais longa, mais extensa, né? Expressa mais coisas, então é um exercício sempre assim muito gostoso. E aí a minha sugestão para vocês que vocês depois enviem essa carta, seja de forma impressa ou digital, para o destinatário de vocês. Acredito que com certeza vai ser uma experiência incrível para vocês e também para quem vai receber essa carta que vocês escreveram. Vai ser um momento muito especial. Então, pessoal, passamos para o nosso último exercício da oficina de hoje, né, do nosso encontro. Então, nesse exercício 3, nós faremos uma previsão do futuro. Como a gente já comentou aqui ao longo do encontro, né, todo esse contexto da pandemia, ele transformou as nossas vidas em todos os aspectos, no cotidiano, na rotina, no trabalho, nas relações pessoais, né? A forma como a gente interage, os nossos encontros. A gente precisou adaptar muitas estruturas antes tão certas nas nossas vidas para o ambiente digital, por exemplo, né? Quando a gente faz ali a festa de aniversário pelo Zoom, pelo Google Meet com a família, né? Tentando aí driblar todas essas condicionantes do tempo que a gente está vivendo para estar próximo, né? Mesmo que ali via digital. Então, as transformações nas estruturas das nossas vidas foram imensas. E aí, a minha pergunta para instigar vocês para esse terceiro exercício é a seguinte: e quando a pandemia passar, né? Como será o mundo que a gente vai estar vivendo pós-pandemia? Nesse último exercício, eu os convido a voltar os olhos para o futuro. Sei que a gente não sabe quando, né? As estimativas dos pesquisadores são variadas, né? De quanto tempo vai durar a pandemia, se será uma endemia. A gente ainda está vivendo, está no olho do furacão, né? O contexto ainda é bastante incerto. Mas esse exercício eu convido para que vocês assumam o papel de videntes e imaginem como vai ser o futuro depois dessa pandemia? Que mundo a gente vai estar vivendo? Então, esse último exercício, o desafio é escrever uma previsão do futuro, contando como será o mundo depois da pandemia. O formato também do texto é livre, pode ser poesia, pode ser prosa, e eu vou marcar aqui também 5 minutinhos para a gente realizar esse último exercício de hoje, da nossa previsão do futuro. Então vamos lá, estou marcando aqui, iniciando, pessoal, onde a gente vai assumir esse papel de videntes. Imaginar aí como é que vai ser o mundo depois que a tormenta passar. Vamos colocar aqui o enunciado do terceiro exercício também nos comentários. Futuro. Temos ainda um tempinho. Passou 1 minuto, pessoal, pra gente assumir o nosso vidente interior, né? E
voltar nossos olhos aí para o que está vindo pelo caminho, né? Como que a sociedade vai estar, o mundo vai estar depois que todo esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social passar. Passaram 2 minutos, pessoal. Então vocês têm mais 3 minutos para a finalização desse último exercício de hoje. Passaram 3 minutos, pessoal. Então vocês têm ainda mais 2 minutinhos para finalizar a previsão de vocês do nosso futuro, né? Tô até curiosa depois para saber um pouquinho quais são essas previsões. Sei que é difícil, né? Quando a gente tá vivendo um tempo histórico, olhar para frente, né, para o futuro. A gente sempre tem mais certeza quando a gente analisa o passado, né, porque já está distante da gente. Mas sempre é um exercício bastante interessante. Faz a gente pensar sobre as nossas vidas, as estruturas em que elas acontecem, né? E como tão pouco tempo elas mudaram, né? E o que esperar então do futuro depois de todas essas mudanças é bem, bem interessante. Passaram já 4 minutos, pessoal. Então temos mais 1 minutinho para finalização desse último exercício. E aí, né, enquanto vocês finalizam o exercício, não sei se alguém já terminou a previsão do futuro que escreveu. Eu sempre deixo esse espaço final da oficina de escrita criativa como um convite para que vocês compartilhem algum dos exercícios que vocês escreveram ou todos, né? Sintam-se à vontade ou algum trechinho, ou também se não quiser compartilhar não precisa, mas acredito que sempre é um momento importante de troca, né? Porque as palavras movem o mundo, né? As histórias movem o mundo e transformam vidas. O Coração de Palavras surgiu porque eu e a Ká, a gente acredita muito nessa frase, né? Nesse propósito. Na verdade, o Coração de Palavra ele tem essa missão de ajudar as pessoas a contar essas histórias, né? A oficina ela surgiu com esse propósito. Então, por isso a gente não pode sempre deixar esse espaço aberto para que vocês se sintam aí à vontade para compartilhar um pouquinho do que vocês escreveram. Como eu comentei um pouquinho antes, né, quando o Eduardo perguntou, sobre o envio do texto, é sempre tão importante, né? Às vezes uma palavra que a gente escuta de alguém, que a gente lê, um bilhete, né? Nem que às vezes é um bilhete, uma frase, eles mudam o nosso dia, né? Fazem toda a diferença. Então, ó, já fecharam 5 minutos, pessoal, para finalização do terceiro exercício. Então, se vocês se sentirem à vontade, quiserem compartilhar um pouquinho do que vocês escreveram, eu deixo sempre esses minutos abertos aqui do final da oficina.
A Lenita, ela já compartilhou ali o texto dela do primeiro exercício do verbete. Então, eu vou ler aqui para vocês compartilhar essa produção da Lenita. Outra cartilha agora seguiremos. Novas regras em cena, imagens inovadoras. Maravilhoso, Lenita. Parabéns pelo texto e realmente, né, como tão rápido mudaram as orientações, as regras que a gente segue no nosso cotidiano e é tudo muito inovador, né? Muito transformador, assim. De repente a gente precisou mudar muita coisa numa outra cartilha mesmo. Muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente a sua produção. Eu separei também aqui, eu sempre fico falando um pouquinho, né? Porque eu sei que às vezes pode ser que alguém tá compartilhando, tá escrevendo e demora para escrever algum trechinho de algum dos exercícios que realizou. Eu escrevi também um poema sobre o terceiro exercício, né? Fazendo o terceiro exercício, que é a nossa previsão, então, para o futuro, o mundo pós-pandemia. Queria compartilhar com vocês também. Então, o nome do texto é Novo Mundo. A gente é velho e novo ao mesmo tempo. Nos fios brancos, a experiência de quem viveu doença, morte e luto. Criamos novas formas de se estar junto. Adaptamos o cotidiano em estruturas digitais. Impossível não existe para a humanidade que reconstruiu um mundo pós-quarentena. Da doença surgiu a empatia. Recuperamos a juventude, esse espírito que não deixa nada para depois. A vida acontece aqui e agora. Carentes do toque por tanto tempo, redescobrimos o valor de um sorriso, de abraçar apertado, de andar de mãos dadas, de um beijo molhado. Nesse mundo pós-pandemia, voltamos a enxergar cores e cheiros, a aproveitar a vida em toda a sua intensidade. O coração desses novos tempos pulsa no ritmo dessa verdade. A gente ressignificou o que é o amor. Esse foi o meu texto do terceiro exercício. Eu fico feliz de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Sempre deixo mais uns minutinhos. Mas também queria aproveitar e convidá-los para acompanhar a página Coração de Palavra. As próximas oficinas de escrita criativa, elas vão ser realizadas por essa página, não mais no Longe daqui aqui mesmo. Se vocês gostaram dos encontros, estão assistindo pela primeira vez, vocês podem assistir os encontros anteriores na página do Longe daqui aqui mesmo, porque antes as oficinas aconteciam por lá. Também, né, se vocês falaram, meu Deus, é muito rápido, não deu tempo, tenho que trabalhar ainda no meu texto, esse encontro ele vai ficar gravado na timeline do Coração de Palavra. Então, se vocês quiserem rever, assistir com calma, parar, né, fazer o exercício no tempo de vocês também, vocês podem fazer. Ai, o Eduardo comentou muito bonito, obrigada. A Lenita também escreveu. Seremos mais gratos e fortalecidos. O tempo será nosso aliado. Muito lindo, né? E realmente, né, da tormenta, né, dos obstáculos, das dificuldades, a gente encontra essa força. E o tempo deixa a gente mais forte, né? Maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente, Lenita, as tuas palavras. O Leandro também escreveu a sua previsão do futuro, pessoal. Vou ler aqui também para vocês. O fim da pandemia representa a virada da chave para o século XXI. Ainda estávamos presos em estruturas e velhos costumes. A forma que conhecemos de trabalho sofrerá uma revolução sem precedentes. As relações humanas, idem. A natureza irá respirar mais profundamente. O trânsito fluirá com mais harmonia. Viveremos com mais intensidade. Presenciaremos a segunda revolução da era digital.
Ótimo, parabéns, Lê. Nossa, é verdade, né? Eu acho que você pegou bem assim vários aspectos de que a gente está percebendo a mudança em curso, né? Assim, muitas estruturas a gente já falava que ia acontecer, né? O próprio home office, como assim, de certa forma, veio e com todo esse contexto, essa revolução ela veio junto. É uma previsão bastante, acredito que certeira, né? A gente vai observar essas mudanças ao longo do futuro. Obrigada por compartilhar com a gente a sua previsão do futuro, Lê. Ah, o confrade José Altevir chegando, boa noite, confrade Altevir, obrigada por estar aqui com a gente hoje na oficina de escrita criativa. Então, acho que é isso, né, pessoal? Não sei se alguém mais está escrevendo o seu texto, o seu exercício, mas agradeço de vocês terem, né, cedido um pouco do tempo precioso de vocês para conversar sobre arte escrita, para escrever junto comigo hoje. Especialmente agradeço por vocês terem compartilhado, né, um pouco das suas produções. Eu já saio hoje inspirada só de ler o texto de vocês. Espero que vocês também tenham se divertido, que a oficina tenha feito bem para vocês aí nesse começo de semana. Então fica o convite para vocês acompanharem o Coração de Palavras. A gente vai estar sempre postando conteúdo sobre escrita, literatura, arte nesse novo perfil. Também, né, falando sobre a própria oficina, então o nosso próximo encontro será no mês de julho. É um encontro já mensal do blog Longe Daqui Aqui mesmo. E é isso, eu gostaria de agradecer ao José Altevir, escreveu aqui, a pandemia não pode tudo, ruindo mediante gestos de amor. Maravilhoso, parabéns, parabéns pelo texto, obrigada por compartilhar com a gente, confrade, e é realmente, né, os gestos de amor, eles vão é, mandar essa pandemia embora, né, é o gesto mais poderoso que tem, maravilhoso texto. E é isso, pessoal. Se vocês compartilharem essas produções nas redes sociais, marquem a gente que eu vou adorar ler os textos de vocês. Agradeço muito a presença. Ai, obrigada, Lenita. É um prazer estar com vocês aqui hoje também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem comentários, sugestões de conteúdos, assuntos, lives que vocês queiram ver por aqui, deixem nos comentários que a gente vai adorar ler também. E é isso. Fiquem bem, boa noite, uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo encontro da oficina de escrita criativa. Até! Um abraço, pessoal!